sustentar sua família. Viúva cuida sozinha dos 3 filhos e trabalha sem parar, com muitas encomendas de costuras, mas mesmo assim está alegre. Mas as coisas ficaram mais difíceis agora, pois Rafael, seu filho mais velho, que tinha acabado de arranjar um emprego para ajudar a família, ficou doente e precisou ser hospitalizado. Como Dona Maria poderá cuidar do seu menino no hospital, entregar uma quantidade enorme de roupas de clientes e ainda cuidar das 2 outras filhas? Tristeza somada ao desgaste físico começa a abater Dona Maria e seus filhos. Então, pede socorro a uma tia que se dispõe a vir do Nordeste para ajudá-los, mas sem muito resultado, pois ela se sente perdida em uma cidade grande. As vizinhas a ajudam como podem, mas também têm suas famílias para cuidar e nem sempre sabem o que lhe dizer para aliviar sua dor. Muitas vezes falam bobagens que só aumentam o seu fardo e lhe trazem dúvidas sobre o cuidado de Deus. Aos poucos, Dona Maria sente os efeitos do estresse em seu corpo e nas crianças. Começa então a clamar a Deus que os ajude a enfrentar esse momento tão difícil, e ele o faz através de um casal cristão que mora no mesmo bairro e ficou sabendo das necessidades dessa família. Estes, depois de uma visita, avaliam todas as suas áreas de necessidade e acabam por envolver muitos irmãos da sua igreja em diversas tarefas que expressam o amor e o cuidado de Deus. Mas cada um deles precisa aprender o que dizer e o que não dizer nas visitas semanais, e estão abertos a serem ensinados, pois este se tornou um ministério urbano para a igreja. Eles descobriram que, ao cuidar da família da Dona Maria, estão amadurecendo a sua fé, exercitando seus dons e vivendo a misericórdia do Senhor, glorificando o seu nome. Você está preparado para investir no cuidado dos irmãos enfermos e de famílias enlutadas da sua igreja de forma contínua, vivendo o amor de Cristo? A sua igreja está disposta a cuidar de famílias muito carentes e desestruturadas, em meio ao sofrimento que lhes serão encaminhadas pelo serviço social do hospital do seu bairro? É isso que vamos assistir no programa de hoje e experimentar os desafios do Senhor sobre nós. Olá, minha gente querida, meu nome é Elaine Vassão, sou capelã hospitalar e este programa é muito especial. O nosso programa se chama Capelania, gente cuidando de gente. E hoje nós vamos estar conversando sobre a importância da visitação a pessoas enfermas em seus lares, nas suas casas. E o papel da igreja nessa missão, nesse ministério tão importante. Quero ler para você, para começarmos a conversar sobre o assunto, um texto que está em Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40. Diz assim: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Visitar tem um papel importantíssimo no ministério cristão. E eu trago aqui do nosso livro que estamos lançando agora, Capelania Domiciliar, conceitos bíblicos. O visitador é aquele que vai com a finalidade de ver e ajudar. E a palavra visita ou cuidar de vem de olhar com cuidado. Ir ver como se encontra com o propósito de cuidar, aliviar e ajudar. Isso está citado em Atos capítulo 15, versículos 14 e 36. E
visitar quer dizer também levar encorajamento, levar esperança, levar conforto em Cristo. E encorajamento significa consolar, animar, exortar, ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-la enquanto estiver suportando as tragédias da vida e as duras provações espirituais. Como é importante estarmos lado a lado com o nosso irmão que está sofrendo, acompanhando-o presencialmente, dando o nosso carinho, o nosso suporte físico, emocional, social e principalmente espiritual. Porque quando a pessoa está firme interiormente, firme com o Senhor, ela enfrenta melhor todos os problemas, todas as adversidades da vida. Hoje vamos estar conversando com uma pessoa muito especial, que é o meu filho Denis de Paula Cavalcante, que também é capelão hospitalar. Oi, Denis, tudo bem com você, filhão? Oi, mãe, oi, chefe. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Denis, fala um pouquinho sobre a tua família. Bom, minha família, eu sou casado com a Poliana Cavalcante e nós temos uma filha, uma baixinha, que vai fazer um mês, logo logo, a Cecília. É linda, é vai fazer apaixonante. Um ano e não Perdão, um mês. Um ano. Vai fazer um ano agora, dia 22 de setembro, se Deus quiser. E a gente está muito feliz. É uma pessoa que transforma o nosso dia, né? E são duas pessoas bênçãos na minha vida, um presente de Deus. Amém. E a minha netinha Cecília é muito lindinha, uma fofura, uma delícia ter essa netinha também, muito bom mesmo. E o nosso assunto hoje fala sobre visitação. E o Denis, como eu também, ele herdou isso, graças a Deus, o ministério que Deus lhe deu. Ele trabalha não só na visitação hospitalar, no cuidado, como capelão, mas também no domicílio e mexendo, movendo igrejas a prestarem esse socorro às pessoas que estão enfermas, não só daquela igreja, mas também que são encaminhadas pelo serviço social dos hospitais. Esses fazem isso encaminhando para a capelania, pedindo socorro. Olha, nós precisamos, no pós-alta, que essa família continue a ser cuidada, porque eles não têm condições de se virar sozinhos, eles precisam desse suporte tão especial. Então, o Denis dá continuidade e eu vou conversar com ele sobre esse assunto também. Mas eu quero falar para vocês que o Denis fez hotelaria primeiro, depois fez o treinamento da APEC, fez teologia pastoral na Palavra da Vida e também aconselhamento bíblico no Nutra e na ABCB. E é capelão do Hospital Geral de Vila Penteado. Há quanto tempo, Denis? Dia 26 de agosto, 14 anos. Poxa, bastante tempo. E ele tem um prazer em cuidar de pessoas, mas principalmente do setor de queimados, que é um setor muito difícil, muito dolorido, muito doloroso, um cheiro, um odor muito forte e pessoas extremamente necessitadas. Então nós vamos falar sobre como a Igreja de Cristo pode continuar a dar assistência a esses pacientes, principalmente no pós-alta, e assim, muitas vezes nós temos ótimas intenções, mas não sabemos o que falar, o que fazer, como começar uma visita, como nos preparar para essa visita. E é tão importante a nossa pessoa, como nós nos dirigimos àquele enfermo e aos seus cuidadores familiares também, no sentido de realmente observar todas as suas necessidades e levar o conforto a eles. Denis, vamos ver slides enquanto nós estamos conversando sobre o assunto, porque assim você pode acompanhar mais de perto. E esses slides fazem parte do nosso curso de capelania domiciliar, que nós oferecemos em igrejas.
Então é um dia de curso, um sábado, e você pode entrar em contato conosco através do nosso site capelanianasaude.org.br e nos convidar para dar o curso na sua igreja, na sua região, tá bom? Vamos lá então aos nossos slides. Capelania domiciliar. Então, é um tipo especial de capelania, seguindo preceitos bíblicos, seguindo o que Jesus fazia. Ia às casas levar o conforto, a cura, a salvação a pessoas que estavam ali em sofrimento. Denis, fala um pouquinho sobre isso. Tá, joia. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a necessidade, né, para a gente poder entender melhor o porquê a igreja precisa se envolver. Estava olhando alguns dias atrás algumas estatísticas, alguns artigos na internet falando sobre envelhecimento, falando sobre cuidadores também. E eu queria só mencionar alguns dados. Estatísticas sobre o envelhecimento. De acordo com as projeções das Nações Unidas, Fundo de Populações, 1 em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se um crescimento para 1 em cada 5 por volta de 2050. Em 2050, pela primeira vez, haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos. E eu lembro de ver uma foto outro dia de um filho segurando o pai no colo e dando banho nesse pai. Então, há essa inversão de papel que tem acontecido em muitos lares. Então, aqueles que cuidaram do bebezinho e viram crescer, casar, ter filhos, agora são cuidados pelos seus filhos, muitas vezes pelos seus netos já maiores também. Então, tem acontecido a necessidade desse cuidado constantemente. Então, crescendo essa necessidade, né? E algumas outras estatísticas, um outro artigo, ele diz o seguinte: uma ONG fez uma apuração sobre a questão dos cuidadores, né? Numa reportagem chamada Somos Responsáveis por Nossos Pais na Velhice. Você está preparada? Esse é um artigo. E ele diz assim: tanta dedicação pode acarretar diferentes prejuízos à saúde de quem cuida. A ONG apurou que 18% dos cuidadores percebem que sua saúde geral está deteriorada. Entre os que tomam conta de pessoas com Alzheimer, esse índice sobe para 27%. Mais da metade, 52%, dos que vivem com pais ou cônjuges doentes sofre de estresse. De 40% a 70% apresentam sintomas de depressão. O grande desafio é prestar a ajuda necessária sem entrar nessas estatísticas. O que a gente percebe é a população envelhecendo, vivendo mais e precisando de cuidados. Então, quem vai cuidar dessas pessoas? Essas pessoas estão dentro das nossas igrejas, na nossa vizinhança, dentro da nossa própria casa. E hoje, a estrutura familiar que a gente encontra é cada vez menos filhos e, às vezes, não uma estrutura bem articulada. E muitas vezes a enfermidade chega da noite para o dia, uma mudança radical acontece, Sim. Um acidente acontece, e doenças como Alzheimer, câncer, Parkinson têm ocorrido, tem crescido o número de pessoas. Então, como que essas famílias vão reagir? As famílias cristãs, se a gente olha para a palavra de Deus, essas famílias entendem a importância de honrar a Deus no cuidado da sua própria família, começando dentro da sua própria casa. Só que um pai de família e uma mãe de família que tem que sustentar a sua casa, deixar a sua casa alguns dias o seu trabalho, alguns dias por semana para cuidar do seu ente querido, nem sempre o trabalho vai entender muito bem isso. E muitas vezes, quando eles conseguem fazer isso, eles assumem uma responsabilidade muito grande, que é cozinhar, que é fazer curativo, que é dar banho, ajudar a dar banho, é fazer a barba, fazer compras, comprar medicação. Então, muitas responsabilidades desse cuidador. E a estatística diz que normalmente é mulher, em maior parte, mãe, filha, esposa, e muitas vezes essas pessoas acabam
negando o cuidado próprio. Então elas deixam de se cuidar. Sim. E como que a igreja pode se envolver nisso, mostrando o amor de Deus, demonstrando que estão próximos, que continuam pertencendo a essa comunidade, que estão atentos às necessidades, Sim. assim como fazendo evangelismo, porque às vezes é o vizinho, que é um conhecido de longa data, que praticamente viu os filhos crescerem, o casal chegar e agora já ter os filhos e ver aquela geração toda já aparecendo, e esse vizinho muitas vezes se encontra enfermo. E esse o crente pode também oferecer assistência. Agora, como fazer essa assistência? É importante. Sim. Né? É Se esse preparar. o nosso tema hoje para a gente conversar com você, despertando para esse ministério. Gente, capelania é missão urbana, é o papel da igreja, tanto junto ao seu próprio irmão, irmã da igreja, mas também quanto à sua vizinhança, o campo missionário de capelania estendido, ampliado, para ser cuidado também no domicílio. Vamos ver os slides de novo, porque aí a sequência do slide mostra Jesus cuidando, se compadecendo das pessoas que estavam ali pertinho dele. Ele andava entre a multidão, ele não ficava fechado num templo, num escritório, mas ele ia ao encontro das pessoas. E é este o nosso exemplo, para irmos ao encontro daqueles que estão sofrendo também, porque elas estão aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O próximo slide também vai nos mostrar dados bem interessantes sobre as emoções do paciente. Então, o enfermo está enfrentando um momento de grande sofrimento e ele está muito sensível, a sua sensibilidade está muito aguçada. Ele capta coisas que normalmente passariam batido, mas agora ele está observando o semblante do visitador, o semblante do seu cuidador, que muitas vezes está tão cansado que nem pensa muito no que ele está fazendo, mas ele tem que fazer 1000 coisas no cuidado desse querido. Então, aí vão surgindo muitas alterações físicas, emocionais e espirituais. É um momento de fragilidade não só para o paciente, mas também para o seu cuidador. E ele está fazendo uma revisão de vida. Você já percebeu que quando você está frágil, está na horizontal, deitado, você olha para o teto, olha para cima, olha para Deus, começa a fazer muitas perguntas, mas olha para si mesmo também. E Deus traz à mente várias culpas, vários problemas não resolvidos, coisas que precisam ser tratadas enquanto ele está ali no leito da enfermidade. Denis, comente o próximo slide, porque é muito importante também. Sim. O Salmo 102, versículos 3, 4 e 11, eles falam um pouquinho sobre esse sofrimento do salmista. E é muito interessante a gente perceber no físico o resultado de um sofrimento emocional. Então, essa pessoa, ela sente a sua fragilidade, ela deixa de se alimentar direito. Diz assim: porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. E até me esqueço de comer o meu pão. E a pele já se apegando aos ossos, a gente vê bem nessa imagem, ela identifica bem a ideia do salmista, né? E essa pessoa que está em casa, passando por uma enfermidade, ela tem muitas vezes essa mudança radical. Ela teve um acidente e, como diz, eu posso... por favor, passa o próximo slide. Essa pessoa, ela está sofrendo fisicamente. Então, ela teve alterações na sua cabeça, os neurônios, um Alzheimer, ela começa a esquecer as coisas, ela começa a perguntar para o seu familiar muitas e muitas vezes as mesmas coisas. Ela esquece de tomar medicação, esquece que já precisa tomar banho, que não tomou banho. Vários detalhes. Ela pode ter sofrido um acidente de moto, está
precisando de fisioterapia, passando por uma cirurgia e vários outros cuidados. Ela também pode estar sofrendo emocionalmente, né? E que é o próximo slide, por favor. E a gente encontra aí depressão, como a gente viu aqui na estatística, que muitos desses cuidadores também entram em depressão. O paciente, ele passa por um momento de autoavaliação e muitas vezes ele se pergunta, por que eu estou passando por isso? Será que eu estou colhendo resultado de alguma escolha errada que eu fiz no passado? Será que foi aquele momento? E ele entra numa crise muitas vezes. E além do sofrimento físico, ele ainda tem esse sofrimento emocional que às vezes intensifica o sofrimento físico. Então ele sente mais dor ainda devido ao seu coração pesado. E muitas vezes ele se encontra também abandonado, ele sente uma solidão. Então, se a gente pensar num outro contexto, um idoso, ele sente a sua família indo embora, partindo, cada um tomando o seu rumo, ele sente falta do ninho, né, da sua casa vazia. E muitas vezes uma solidão, uma depressão, pode acabar entrando numa depressão. Às vezes não quer mais sair de casa, não tem mais alegria de fazer certas coisas. E uma pessoa que era muito ativa. E a gente pode encontrar, às vezes, isso dentro da própria igreja. Quando a gente fala, mas cadê a irmã, o irmão? Às vezes, na perda de alguém também, a pessoa vivendo um luto, ela perde muitas vezes aquela alegria de viver. Então, a base de sustentação, ela sente totalmente perdida. E no luto, muitas vezes nós vemos a igreja em peso no funeral, ali antes ainda no velório, e acompanhando essa família por algumas semanas, de maneira mais intensa. Mas depois cada um vai voltando ao seu próprio serviço, à sua casa, aos seus problemas, e aquela pessoa vai ficando muito solitária. Por isso é tão importante nós construirmos dentro da igreja uma rede de apoio. Pessoas, irmãos e irmãs bem preparados, bem capacitados, que vão dar continuidade a esse atendimento, porque o pastor não dá conta de fazer tudo isso de maneira contínua. Então, tendo uma equipe dentro da igreja, vai desempenhar um papel fundamental, mostrando o amor de Cristo, vivendo o amor de Cristo de uma maneira muito presente, contínua. E é isso que o nosso curso de capelania na assistência domiciliar vai estar trazendo para a igreja, equipando a igreja para ser essa fonte de conforto, de apoio contínuo a essas famílias, ajudando no trabalho pastoral. Próximo slide vai nos mostrar outro fato bem interessante também. Pode mudar o slide. Aí, as possíveis emoções do paciente. Denis, você pode falar um pouquinho sobre essas emoções? Sim, quando a gente pensa no curso sobre a pessoa a ser visitada, nós precisamos entender um pouquinho o contexto que ela está vivendo, as possíveis emoções que ela está passando. Então, por exemplo, no texto aí, no seu slide, você pode ver angústia, ansiedade, a pessoa fica na expectativa de resolver o seu problema, ela fica na expectativa de um tratamento que possa mudar a sua realidade. E aí ela fica ansiosa, ela não dorme mais direito, ela sente como se fosse uma rolha na garganta, ela às vezes perde o apetite ou come exageradamente. E tudo isso reflexo do seu emocional. Muitas vezes ela sente desamparada, sente culpada. E esse paciente, além da enfermidade, ele sente culpado porque às vezes ele cometeu algum erro, pode acontecer. Passei o farol, passei o farol vermelho, tive esse acidente, olha como eu estou. E eu tendo que passar por isso e ainda fazendo a minha família passar por tudo isso. E ele vê o semblante do seu familiar, um semblante de cansaço, de exaustão. E uma pessoa que já não consegue dormir mais, que teve que sair da sua rotina. Então, ele sente esse peso
para as pessoas ao redor. O que também não ajuda no seu tratamento, na sua recuperação. Muitas vezes ele sente raiva de si mesmo, raiva de Deus, raiva dos outros, e ele cultiva isso, então se torna mais difícil ainda a maneira de tratar com essa pessoa, porque às vezes ela se fecha. Sim. E ela não quer receber certos cuidados, ela não quer fazer certas coisas. E a gente encontra também um paciente não aderente. Se um paciente um enfermo, muitas vezes já é difícil cuidar, aquele que não quer tomar medicação, não quer tomar banho, não quer fazer o tratamento, se torna muito mais difícil. Sim. E mais difícil para a família, para os cuidadores, normalmente cuidador familiar. A realidade no Brasil... Sim. Desculpa, pode falar. Não, nós estamos mostrando, gente, flashes do nosso curso de capelania na assistência domiciliar, porque o nosso tempo aqui é muito curto, então nós estamos só mostrando para vocês como é importante você conhecer as emoções dessa pessoa, que pode ser aquela pessoa com quem você conviveu na igreja, tem convivido, ou um familiar, ou alguém vizinho, mas durante a enfermidade, durante o sofrimento, as emoções dela se mostram de uma maneira potencializada, muito mais dinâmicas, muito mais avassaladoras. E nós precisamos entender isso para então sabermos fazer a visita. Vamos passar para o próximo slide. Pode mudar o slide. Isso. Como é importante lembrar que o Senhor compreende a nossa dor. Ele é um Deus presente, um Deus ativo, um Deus cheio de compaixão. E Ele se inclina para nós quando nós clamamos, quando nós o buscamos. E Ele responde às nossas orações. E como é importante nós estarmos passando isso para o nosso visitado, a família que nós vamos acolher, cuidar também. Denis, eu quero que você mostre um pouquinho, fale um pouquinho sobre o Léo, porque foi um paciente que você pôde acompanhar dentro do hospital, a ele, e depois vamos mostrar também o testemunho da mãe dele, falando sobre a importância desse trabalho. Vamos lá ver o vídeo? Isso. Meu nome é Leomar, eu sofri um acidente no ano passado, no mês 7, me queimei em 3º grau, 45% do corpo. Eu fui internado 1 mês e 17 dias e eu sofri muito por causa disso. Eu tentei me matar várias vezes no hospital por causa da ansiedade, do pânico. Eu tive várias vezes pânico no hospital, de ficar sozinho, morrer. O Denis me ajudou muito, e a capelania também me ajudaram. Eu tive que ficar no quarto sozinho, mas eles me ajudaram a pôr uma TV, me ajudaram a passar o tempo. O Denis, que mais me ajudou lá foi o Denis, que quando eu precisava, ele sempre vinha me ajudar. Eu estava animado quando eu não precisava falar com ninguém, não queria falar, ele vinha sempre e me fazia ficar animado. Eu, minha mãe, ele sempre ajudou nós e eu agradeço por isso. Fala um pouquinho sobre o Léo, Denis. O Léo, ele entrou, um rapaz que ajudava numa oficina, ama carros, ama mexer com carros, queria muito aprender. E ele começou a ajudar nessa oficina e um dia estava muito frio. E aí ele resolveu colocar um pouco de álcool ali para esquentar o ambiente. Só que daquilo virou um acidente. Ele saiu dali queimado, foi para um hospital lá em São Bernardo. De lá conseguiram transferi-lo para o Hospital Penteado, onde eu faço parte ali da capelania. E a gente começou a acompanhar. Era muito difícil, porque ele tinha queimaduras muito profundas, de 3º grau, na frente, nos braços, nas costas. Posição era muito difícil para ele. E a mãe ficou internada com ele praticamente o tempo todo ali. E foi um tempo bem difícil, porque os curativos eram bem difíceis. E quando a gente
vai visitar alguém, e pensando até na questão de visitação da igreja dentro do hospital, em vez eventuais, né? A importância de cuidado emocional, porque muitas vezes o sofrimento é tão grande que o paciente pede para morrer. A gente já ouve de pacientes oncológicos também que, olha, a dor está tão grande, eu prefiro morrer. E quando essa dor é tratada pelos médicos, né, quando tem uma assistência, e aí soma-se a isso o cuidado emocional, há um encorajamento para continuar a luta, para não depender da sua própria força, mas se apoiar num Deus que o ama, que o conhece, que sabe a sua luta ali e que está querendo cuidá-lo de forma completa. Não só ao enfermo, mas o seu cuidador também, que está na luta junto, vê o sofrimento, tem o sentimento de impotência. E a gente ouve muitas vezes os pais falando, olha, se eu pudesse eu tirava a dor dele e passava para mim. É bem comum. Então, o Léo ficou um tempo lá, passou por várias e várias cirurgias. Graças a Deus teve uma boa recuperação. A gente levava música, né? Deixei caixinha de música para eles poderem ouvir os cânticos. Levei caça-palavras, levei jogos para jogar com ele e apanhei dele, né, no dominó. Ganhou ele, a mãe dele ganharam de mim muito fácil, né? Mas foi muito gostoso porque a gente conversava enquanto isso, né? Tanto distraía quanto conversava. E a gente podia muitas vezes compartilhar textos bíblicos, orar juntos e pedir a Deus força. Não foi fácil para eles, né? Mas o dia que a gente ficou sabendo que ele estava de alta foi uma alegria. Depois poder ir vê-lo na sua casa, conhecer um pouquinho do seu contexto ali familiar também foi muito, muito precioso. E isso é muito importante. Esse cuidado que a gente pode oferecer como igreja dentro do hospital, nessas visitas pontuais, porque às vezes é membro da nossa igreja que aconteceu um acidente, a enfermidade chegou, e ele é membro de uma igreja, né? Então o contato aconteceu através de uma amiga da minha esposa, da Poliana, para que a gente conseguisse transferir lá para o Hospital Penteado. Então Deus, ele foi trabalhando de muitas formas, e ali também. Nós vamos ver já já o depoimento da mãe do Léo também. Mas comentando o que o Denis falou, vejam que não é uma visita formal, pastoral, no sentido de chegar, fazer uma abordagem bíblica, ler um texto, uma oração e ir embora. Não, é estar ali como gente, observando as necessidades, jogando junto, brincando, conversando, observando vários detalhes que vêm à tona durante esses momentos que são informais e entrando com respostas bíblicas a várias necessidades levantadas ali. Vamos ver o depoimento da mãe do Léo. Meu nome é Leomar, eu sofri um acidente no ano passado. Me queimei em 3º grau, 45% do corpo. Eu fui internado 17 dias e eu sofri muito por causa disso. Eu tentei me matar várias vezes no hospital por causa da ansiedade, do pânico. Eu tive várias vezes pânico no hospital, de ficar sozinho, morrer. O que mais me ajudou lá foi o Denis, que quando eu precisava ele sempre vinha me ajudar. O meu filho não aceitava visita de ninguém, não queria conversar com ninguém, nem com a própria família, ele não queria contato. A única pessoa que ele aceitava era o Denis. O Denis sempre vinha com a palavra amiga, falar de Deus para ele, vinha fazer uma oração. Então isso ajudou muito ele, porque no momento que ele tentava se matar, vinha o Denis, confortava o coração dele, fazia ele mais feliz e deixava ele mais contente, para ele não fazer coisas que não devia. Graças a Deus a gente pôde oferecer um pouco de auxílio nesse momento, conversar um pouco, poder falar um pouquinho da palavra de Deus. Por causa da pandemia, ele não podia receber visitas, ele não pôde ter contato com as pessoas, e o hospital nem a mim mesmo permitia estar presente. Tanto ele quanto a mãe ter que estar no hospital ali sem poder sair, ele, por ser queimadura, não poder sair da cama e estava todinho queimado. E muitas dores. O que podia fazer lá de fora, a capelania fazia pra gente, toda a necessidade da gente, eles sempre estavam presentes ali no momento, perguntando se a gente estava precisando de alguma coisa, se a gente queria algo, eles sempre forneciam ou conseguiam para a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado por tudo.
Eu agradeço ao Denis por tudo que ele fez por mim, por ser um amigo muito importante pra mim, que ele me ajudou quando eu precisei, por tudo e que você foi um instrumento de Deus na minha vida, na vida da minha mãe e na minha família. Você foi muito importante pra mim, eu te agradeço. Amém, amém. Viu só, gente, que depoimento tão bonito, tanto do menino como também da sua família. Todo mundo sofreu, mas todos eles foram confortados também. Nós vamos passar muito rapidamente sobre o papel do cuidador e suas necessidades agora. E eu quero lembrar você pode levar esse curso para a sua igreja. Um sábado, 2 dos nossos capelães vão para lugares mais distantes no Brasil, e aqui em São Paulo nós temos uma equipe maior, mas é muito importante para você envolver, despertar e equipar a sua igreja para esse ministério tão importante. O papel do visitador e suas necessidades, do cuidador e suas necessidades. Vamos ver os próximos slides. Então aí a família do enfermo também está sofrendo, principalmente pensando numa criança com câncer, uma criança que está fazendo quimioterapia, quantas indisposições físicas ela sofre, quanto ânsia de vômito, incapacidade de se alimentar, fraqueza, ela se sente incapaz até de se levantar e da própria cama. Como é difícil ver essa família sofrendo por ver o seu querido sofrer também. No próximo slide também vai estar mostrando a importância de estabelecer um vínculo de confiança com esse cuidador, com esse familiar que está sofrendo tanto e montar uma rede de apoio, de suporte para ele. Esse curso eu comecei a preparar quando um casal da nossa igreja descobriu que estava com AIDS. Tinham 2 filhos pequenos ainda e os 2 em tratamento, muito frágeis. E como foi importante começar a preparar essa igreja para funções diversas no cuidado contínuo a essa família. Como foi precioso. E nós fizemos, Denis e eu, este livro foi lançado agora, está sendo lançado agora, mas você pode adquirir também através da Cláudia, nossa secretária, que vai estar... Você pode entrar em contato com ela pelo WhatsApp, está aí na sua tela, e você pode pedir quantos livros você quiser para a sua igreja. O preço deste livro é de R$30, e nós detalhamos aqui como fazer esse trabalho tão precioso. Denis, vamos voltar para os slides e o próximo vai estar falando sobre a importância de compartilhar a dor que a pessoa está sofrendo, tanto o paciente como o seu cuidador familiar. Sim, é muito importante a gente levantar a necessidade do paciente, seja ela física, seja ela emocional, espiritual, social, porque aquilo que está atrapalhando o seu dia a dia, muitas vezes vai prejudicar a sua qualidade de vida, né? A qualidade de vida daqueles que estão ao redor. E é tão interessante perceber que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Às vezes, um calor que está entrando pela janela e o paciente está acamado na cama, aquilo está incomodando, está muito quente. Às vezes, um travesseiro que está mal colocado ou ele enjoou daquela posição. Enfim, a gente vai levantando aquilo que está incomodando ele, né? Para que a gente possa também oferecer respostas práticas, seja da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é suficiente para trabalhar todas as demandas do ser humano, questões espirituais e também emocionais ali. Deus tem uma palavra de cuidado, mas muitas vezes a gente vai perceber que são pequenas medidas que a igreja pode se envolver para ajudar, né? Às vezes vendo o cansaço do seu familiar, às vezes fazer adaptações na casa que vão poder dar um pouco mais de independência para aquele paciente, vão encorajá-lo naquilo que ele pode fazer. Então, o cuidador ele fica um pouco mais livre nessa questão também. A gente vê também que
uma dor contada, uma vez que ele pode desabafar, sim, esse cuidador ou o paciente já alivia o coração dele. E é muito comum as pessoas, as visitas, as pessoas se cansarem. O próprio cuidador, ele sente um prisioneiro dentro de casa, né? Eu coloquei essa imagem da pessoa dentro de um vidro, porque ela fala, poxa, agora eu não tenho mais fim de semana, eu não tenho mais feriado, mudou tudo, eu tenho que pensar numa escala, pensar num revezamento, quem pode ajudar, e a rede de apoio que ela tem. Se ela tem uma rede de apoio, ajuda muito, mas será que ela tem essa rede de apoio? Então, muitas vezes, acaba ficando em 1, 2 pessoas no máximo, e elas se sobrecarregam. Então, as pessoas que estavam ali presentes na hora do velório, na hora do acidente, nas primeiras visitas, acabam voltando para sua rotina e ela acaba ficando sozinha. Né? Então é preciso a gente encorajar, conversar com o cuidador, ver o que é possível ser feito, ver se tem mais parentes para poderem auxiliar nesse cuidado e a gente também poder ajudar cobrindo algumas janelas, né, que se apresentam. Sabe que eu dei esse curso lá na igreja do reverendo Roberto Brasileiro, lá em Patrocínio, e foi lindo ver como os membros da igreja se despertaram para isso. E nessa igreja estava ali uma fisioterapeuta que havia feito o curso de capelania nível 1 conosco, e ela pôde montar, então, uma agenda para vários membros da igreja se revezarem com o cuidador, dormindo com o paciente no hospital e depois na sua casa também, levando-o para consultas, para quimioterapia, radioterapia, como foi importante a família da fé se unir e aliviar a carga desse único cuidador. Hoje nós vemos também cuidador e paciente quase com a mesma idade, na mesma faixa etária. Um médico comentando comigo ainda na semana passada, os seus pais, um com 83 e outro com 85, os dois morando sozinhos, juntos, mas a mãe cuidando do pai dele, e como era pesado isso, e como ela não podia cuidar de si mesma, porque todo o tempo era no cuidado do marido, ela investia esse tempo no cuidado dele. Então, como é importante o papel da igreja. Vamos ver o próximo slide, que vai nos mostrar também sobre isso. Vamos lá? Próximo slide. Vai estar falando sobre como orientarmos o cuidador familiar, porque muitas vezes ele super protege o enfermo, não o deixa fazer nem aquilo que ele consegue fazer, e ele se desgasta e o paciente se sente extremamente mal, porque ele fica engessado, fica imobilizado ali. É uma super proteção que não traz bem nenhum. Como é importante pensar em distrações para ele também. Ele gosta de pintar. Vemos aqui a Eliana Zag, que foi nossa paciente no Hospital das Clínicas por 45 anos. Eliana teve paralisia infantil em bebê, ficou tetraplégica e ela está viva hoje e saudável, apesar da sua paralisia total, mas ela pinta quadros maravilhosos. Ela aceitou a Cristo no hospital e ela é produtiva, muito produtiva, tanto pintando quadros, cartões, como também aconselhando pessoas, consolando pessoas dentro do próprio hospital. Hoje ela mora na casa de uma família que a adotou e cuida dela, mas ela ainda por telefone conforta muitas pessoas. O Denis já falou sobre essa necessidade de adaptações na mudança de móveis, barras de proteção colocadas também para facilitar a vida do paciente. Vamos para o próximo slide. E logo em seguida vamos também mostrar o vídeo do Erenilton, que foi cuidado ali no setor de queimados. Denis, fale sobre esse slide. É muito importante a gente orientar também o cuidador. Muitas vezes ele não sabe os recursos que estão disponíveis
até no seu bairro, na sua cidade, e também quanto ao cuidado do seu enfermo, do seu parente, né? Quando a gente vê a questão de preocupações do paciente, é muito importante que elas sejam ouvidas. Aquilo que o incomoda, o que o preocupa. Muitas vezes ele está preocupado porque ele que controlava toda a parte financeira da casa, quem cuidava das contas e tudo mais, e outras necessidades. Então, é importante que o cuidador ouça essas preocupações, é importante que ele peça opiniões, valorize a opinião do enfermo. Ele não perdeu a sua identidade. Então, a gente não tratá-lo como coitadinho, sabe, como infantilizar a nossa fala, mas continuar de forma normal, regular, como a gente tinha. E também a gente não conversar, o cuidador não conversar com outras pessoas na frente do paciente como se ele não tivesse presente. É verdade, ele está atento. Muitas vezes eu presenciei essa cena, a pessoa até na visita que eu fazia, a pessoa começava a desabafar comigo do desgaste que ela estava, do trabalho que o enfermo estava dando, da teimosia, e aí eu parava ali a conversa e falava, olha, podemos conversar em um outro ambiente? Pedia autorização para o paciente e aí retirava essa pessoa daquele quarto. Porque e aí ela se podia sente se expressar. Um fardo. Exatamente. Né? Então ela podia se expressar em outro ambiente, esse cuidador, e poder chorar, poder desabafar, a gente poder levantar a necessidade e trabalhar na necessidade dela também. Ótimo. A gente fala muito da palavra-chave, né? O que a pessoa está precisando. Então eu levanto essa necessidade e eu trago então soluções na palavra, eu vou envolver um grupo maior para poder ajudar a trabalhar, eu vou pensar em soluções junto com essa pessoa. Então, essa orientação é muito importante porque às vezes a pessoa não está conseguindo, devido à rotina tão corrida que ela assumiu da noite para o dia, ela não consegue pensar em mais coisas além. E um olhar de fora pode contribuir muito. Sim, com certeza. Isso, conquistado uma confiança, um respeito, uma abertura, né? Não acontece assim na primeira visita, muitas vezes. Depende muito cada caso, né? Mas é muito importante a gente incentivar isso. Vamos ver o vídeo também do Erenilton, que você pôde cuidar dele ali no setor de queimados, e foi um momento tão importante, e a continuidade desse cuidado também. Inclusive, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, esta igreja, investiu nele financeiramente. Ele não tinha como comprar ferramentas para voltar ao trabalho. Não tinha o que comer. E a igreja investiu nessas ferramentas, deu cestas básicas, e isso trouxe alegria, esperança, conforto ao Erenilton. Vamos ver o vídeo dele? Olá, bom dia, meu nome é Erenilton Santos Passos. Eu vim aqui contar minha história, que desde 2018 aconteceu um acidente e eu fui queimado 95% do corpo. E que eu me lembro, fiquei em coma 45 dias no Hospital Penteado aqui na freguesia. Olá, meu nome é Denis, eu sou capelão hospitalar, trabalho ali no setor de queimados, aqui no Hospital Penteado, e conheci o Erenilton numa das minhas visitas. Ele ainda estava totalmente enfaixado, estava em coma, e é costume nosso da gente orar ao ouvido do paciente, orar pelo paciente, e ler às vezes um trecho da palavra de Deus que possa trazer conforto, que possa trazer força, lembrando da presença de Deus, do amor de Deus, que a vida dessa pessoa é muito importante para Deus. Primeira frase que eu me encontrei nos braços de Deus foi nesse momento que eu senti que eu não estava sozinho, porque a pessoa que estava igual uma múmia, enrolada ali sem saber se ia sobreviver ou não. Então essa experiência dessa ajuda espiritual que eles me deram foi muito gratificante. E aí foi quando minha mãe, os médicos pediu para minha mãe arrumar um canto para tirar eu aí, para não pegar a infecção hospitalar. Foi através deles
da capelania que minha mãe conseguiu achar uma casa para alugar e me tirar daqui do hospital. E aí então foi quando eles pegaram e começaram a doar alimentos, a doar objetos que nós estávamos precisando, de cama, de colchões. Então eles intercederam em arrumar muitas coisas para nós. Eu sou muito grato por esses amigos que Deus me enviou na minha vida para me abençoar minha mãe. E graças a Deus até hoje eles estão continuando me abençoando. E que Deus abençoe a cada um de vocês também, que estiver nesse momento ouvindo esse vídeo. Lindo o depoimento do Erenilton, e como é bom poder ver os frutos do amor de Deus através de nós e além de nós na vida das pessoas. Nós vamos dar para vocês dicas muito rápidas sobre o que não fazer. Nós estamos falando também a história que foi apresentada no começo, a história da Dona Maria, que ficou viúva e era costureira, e o seu filho, um dos seus filhos, ficou muito doente e precisou dessa ajuda da igreja local através de um casal de vizinhos da Dona Maria. Então, algumas dicas muito rápidas que este casal aprendeu e que nós queremos também passar para você. Primeira coisa, não relate casos parecidos. A minha tia, a minha avó passou pela mesma coisa e daí não é por aí. Não tenha medo de chegar perto, de mostrar o seu carinho, o seu conforto. Não invada a intimidade dessa família. O próximo slide também vai mostrar que a gente não deve tomar decisões por essa pessoa. Denis, fala um pouquinho sobre esses outros pontos. Então, a gente não toma decisões. Muitas vezes ele quer saber a nossa opinião, e muitas vezes a gente pode estar gerando um problema na família. Então é muito importante conversar com todos ali, vermos os nossos limites também, para não gerarmos esse desconforto na família. E muitas vezes o cuidador ele pensa uma coisa, o familiar pensa outra coisa. Então, ajudá-los a pensar juntos e conversarem entre eles, né? E a gente não rejeitar as palavras. Muitas vezes ele fala, olha, eu estou bravo com Deus, estou revoltado, eu estou isso, com aquilo. E a gente estimulá-lo a realmente falar. Os salmistas falavam, desabafavam. Então, a gente incentivá-lo a falar com Deus, desabafar sua tristeza, angústia com Deus. E a gente compreender e perguntar, por que você disse isso? E a gente entender o que está por trás. Expectativas, toda a base dele de fé também, é muito importante saber onde a gente está pisando. Outra, como eu falei, não defender Deus, a gente não dizer, você vai ficar bem. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente não criar uma falsa esperança, mas também não tirar a esperança dessa pessoa. Mas fazê-lo esperar em Deus, se apoiar em Deus, viver um dia de cada vez. Também não falar em morte. A gente evita falar essa palavra, né? A não ser que ele traga, olha, estou com medo. Se acontecer alguma coisa aqui, se eu morrer, para onde eu vou? E muitas vezes a gente vai ver mais uma vez a fé, onde ele está apoiando a fé, se ele tem fé, o que ele recebeu de alimento nesse sentido, para a gente poder trabalhar biblicamente essa questão. A gente não prometer cura, que é o item anterior, nem a gente temer em dizer, eu não sei. Às vezes a gente não tem respostas. Naquele momento, a pessoa também faz muitas perguntas retóricas. Ele está desabafando. Por quê? Por quê? Por quê? E a gente falou, querida, eu não sei te responder, mas eu sei que tem um Deus que te ama, que sente tudo isso. E a gente poder trabalhar biblicamente também a questão da teologia do sofrimento com ele. Super importante. Gente, tem muito mais coisa a dizer para vocês sobre essa visitação domiciliar. Mas, primeiro, compre o nosso livro e o telefone, o WhatsApp da Cláudia é o meio de você entrar em contato e pedir quantos livros você quiser para a sua igreja. Chame também o nosso pessoal, nossa equipe, para dar um curso na sua igreja. Entre lá no nosso site capelanianasaude.org.br.
vamos fechando aqui e eu quero mostrar um pouquinho do final da história da Dona Maria no nosso VT. Você viu no começo a situação da Dona Maria, o adoecimento do seu filho, as duas meninas que também precisavam de cuidado e o envolvimento da igreja, daquele casal que abraçou essa família e que também os levou a Cristo. Vamos ver o final dessa história através desse VT? Com os esforços de tantas pessoas que ajudaram a família da Dona Maria, mas sobretudo por causa da misericórdia do Senhor, Rafael finalmente recebeu alta do hospital e foi para casa. Mas ele e toda a sua família ainda precisam de muita ajuda, pois os ciclos de quimioterapia não acabaram. Ele continua enfraquecido. Mas agora, com seus irmãos e amigos, eles poderiam enfrentar este tempo difícil com novas forças. O casal da igreja, que tem um envolvimento maior com a família de Dona Maria e conhece bem essa dinâmica, se dispõe a continuar a orientar a igreja quanto à forma de atender essa família de maneira contínua em seu domicílio. E isso tudo será importante, pois todos receberão cuidados em suas necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais, o que nos levará a conhecer de perto e de forma prática o amor de Cristo, assim como seus vizinhos, que também serão abençoados e impactados pela ação da igreja. Esse é o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa angústia, para que possamos consolar pessoas que passam por qualquer tipo de adversidade. Nosso relacionamento com o Senhor abre os nossos olhos para aqueles que estão ao nosso redor e precisam conhecê-lo como seu Salvador, através de nosso amor expresso de forma próxima, pessoal e prática. Vocês viram como é bonito a gente participar do desfecho, acompanhar de perto a ação de Deus através do seu corpo, da Igreja de Cristo. Vamos ver mais 2 slides aqui e eu quero mostrar para vocês que logo nós vamos estar apresentando outros cursos. Este curso em EAD, curso de capelania domiciliar, você pode entrar no nosso site que logo vai ser colocado lá e você vai poder fazer de qualquer parte do mundo esse curso. Então, anote os nossos endereços aí. E nós temos um curso agora, próximo, em outubro, na Igreja Batista Fonte, em Campinas. Denis, fale rapidamente sobre esse curso. Sim, nós vamos estar lá participando. A gente agradece muito o convite da igreja, nós fomos contatados e é um prazer poder compartilhar um pouquinho aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode fazer através da vida de cada irmão que se dispõe. Tem muitas pessoas que estão, às vezes, perguntando, Deus, o que o Senhor deseja de mim? E elas podem se envolver. Muitos têm o chamado, o dom de misericórdia, tem uma estrutura que pode ser pensada de transporte, de cuidado na produção de alimentos e tantos outros. Então, convido você que mora perto de Campinas a se inscrever, participar do nosso curso ali. Você pode se inscrever no nosso site capelanianasaude.org.br e você também pode fazer através do site o nosso curso de capelania hospitalar nível 1. Já está ali à sua disposição. Gente, temos que encerrar o nosso programa, infelizmente. Agradeço muito ao Denis, meu filhote. Deus te abençoe muito. Amém. E também a sua família. Amém. E vamos continuar com você nos nossos próximos programas Capelania. Gente cuidando de gente. Até mais!